Olá, o canal O que rola na Geronto de novo aqui com vocês num assunto atualíssimo e importantíssimo e com uma pessoa extremamente competente para discutir a financeirização da velhice. Um assunto tão atual e que os idosos hoje estão se enrolando nesta questão, e eu digo porque eu sou um idoso e experimento isso, e a gente traz aqui uma pessoa que é fantástica, que já esteve conosco no passado e que hoje volta, que é o jornalista Jorge Félix, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que traz assuntos com uma consistência absurda. E ele não é pouca coisa, não, gente. O Jorge Félix é importantíssimo dentro da gerontologia, importantíssimo. Primeiro, ele é professor da pós-graduação, do mestrado da EASH-USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, o que as pessoas mais conhecem como USP Leste, mas é EASH-USP, ele é professor da graduação de lá. Atualmente, o Jorge está fazendo um pós-doc na Unicamp como pesquisador da FAPESP no Núcleo de Estudos de Gênero sobre envelhecimento, dívida e cuidado. Veja, financeiras. Oh, meu Deus, financeirização da velhice, desculpe. E ele o pós-doc é envelhecimento, dívida e cuidado, tudo a ver, né? E é uma coisa muito importante que o Jorge tem feito e que tem levado tanto assunto do envelhecimento para o conhecimento da população geral, é que ele é comentarista de programas da Rede Globo. Dois programas, É de Casa e Encontro. E ele tem trazido reportagens fantásticas sobre questões da velhice no nosso país. Portanto, Jorge, você é uma pessoa não só competente e consistente, mas uma pessoa que tem um legado dentro da gerontologia enorme, e o canal é muito grato de contar com a sua disponibilidade de estar aqui para discutir esse assunto tão importante que é a financeirização da velhice. Eu, antes de fazer a primeira pergunta, Jorge, já te agradecendo mais uma vez, né, você, além de tudo, vou te dizer, você é muito simpático, viu? Você, pessoalmente, então, mais simpático ainda, tá certo? Então, eu vou passar a palavra a você, para você até dizer aqui algumas coisas para os nossos ouvintes e assistentes, né, do canal que rola na Geronto, e depois que você falar um pouco, eu te faço a primeira pergunta do dia. Jorge, é com você. Não, Sérgio, muito obrigado pela apresentação, né? Muito generosa aí da sua parte. Não sei se consigo corresponder a tudo isso daí. Eu acho que tem pessoas na gerontologia que têm, né, muito mais tempo do que eu e muito mais contribuição. Mas, enfim, eu, né, tento, não é, também dar aí uma pequena contribuição. Então, uma boa noite para você, para Marília, para Ieda. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E assim, é sempre bom, né? Assim, o que eu tenho tentado fazer é justamente isso que você falou. Acho que nós temos que propagar, publicizar cada vez mais o que a gente faz na universidade, né? Tanto para que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas e ajude ao menos na reflexão dessas pessoas sobre o envelhecimento e da sociedade, como também para que a gente não fique numa discussão só dentro dos muros da universidade, né? Que isso a gente não vai ficar conversando com nós mesmos, né? Então, isso é que faz com que a gente tenha aí essa preocupação. Mas vamos lá, estou à disposição de vocês.
Jorge, mais uma vez te agradecendo de coração. Eu quero até fazer um comentário. Você diz, eu sou tão jovem, mas tão jovem e já contribuindo de uma forma enorme e com questões muito valiosas e muito importantes, como a de hoje, tá certo? Eu vou começar, Jorge, lembrando por que que nós resolvemos, pensamos em discutir a financiarização da velhice, né, que está assolando o Brasil. Porque você recentemente deu uma entrevista na mídia Outra Saúde com o jornalista Guilherme Arruda, na qual você discutiu essa questão, o fato de que, com este envelhecimento crescente que está ocorrendo no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é muito rápido, vão se multiplicando ofertas de vários produtos voltados para os idosos, né? Planos de saúde, serviços de home care, unidades residenciais para idosos com profissionais de saúde, etc. E isto está levando a alguns problemas, porque tem custo, e muitos idosos estão se enrolando nesses custos. E isto foi muito importante porque você escreve essa entrevista na mídia Outra Saúde, foi porque você e a Gita Debert, lá da Unicamp, escreveram um artigo importante sobre isso. Então, esta questão da financiarização, nós precisamos espalhar para todo esse país, inclusive para quem detém poder de fiscalizar e melhorar a situação. Para começar nossa conversa, eu queria então que você nos definisse o que é a financiarização da velhice. O que que isso implica na vida nossa, dos velhos do Brasil? Bom, só fazendo um comentário também, que eu não sou tão jovem, né? Eu não falei que era, porque eu já vou fazer 57, já estou mais perto de ser um idoso do que de ser do que da juventude. Mas, como você disse, assim, hoje o que caracteriza nós, né? Eu e a Guita, né? Chegamos a esse ponto nas nossas discussões, no nosso trabalho de pesquisa, é, que o que caracteriza, né, do ponto de vista econômico, social, o envelhecimento no Brasil e em muitos outros países a financiarização da velhice. Então, vamos lá. Primeiro, o que é financiarização, né? A financiarização ela já é um conceito muito, vamos dizer assim, absorvido na economia mundial, né, na área da economia, porque você, desde os anos 70 para cá, você tem uma redução da participação do setor produtivo, ou seja, da indústria, no PIB dos países, né? A chamada desindustrialização. Isso eu abordei nos meus livros passados, nos trabalhos passados. Paralelo a essa desindustrialização, ou seja, esse menor investimento de capital no setor produtivo, que criaria mais empregos né, desde sempre, do início do capitalismo, da Revolução Industrial, isso chegaria em forma de bem-estar para toda a população, ele vai sendo substituído com o liberalismo, com a desregulamentação do mercado financeiro, em um capitalismo, que é o que a gente vive hoje, que você, literalmente, para simplificar aqui para todas as pessoas poderem entender melhor, você ganha dinheiro dormindo, né? Você não necessariamente precisa ir para a produção, né? Investir ou uma grande parte dos seus recursos em produção, porque você tem no mercado financeiro formas, produtos, instrumentos para que você faça esse seu dinheiro, aqui para simplificar, render e ficar cada vez mais rico e bilionário e trilionário, milionário, bilionário, sem você ir para a esfera da produção, né? É claro que a esfera da produção tem que existir ainda, não é? A chamada economia real, ela precisa ainda existir, ela existe, mas depois de um certo nível
desse empresário, desse capitalista, um certo nível de acumulação de capital, ele, de fato, não precisaria mais produzir nada. Ele pode ficar cada vez mais rico sem produzir nada. Isso é o que caracteriza a economia do século XXI. Muito bem. Como ele consegue isso? Qual é o coração desse novo modelo? É principalmente a dívida, né? Tanto a dívida dos países, não é, pelo mercado de títulos de dívida, que as pessoas ouvem aí todo dia no Jornal Nacional, a questão do país, né, endividado, isso, aquilo, como a dívida de empresas, como a dívida pessoal. Então, é bem evidente, é meio consequência que o envelhecimento, o processo de envelhecimento populacional, ou o fenômeno da longevidade, igualmente, ele vai ser submetido a esse modelo e empurrar as pessoas para o endividamento, né? Então, só fazendo uma rápida retrospectiva, eu lá atrás, né, vocês sabem, no meu mestrado, estudei, né, vamos chamar assim, refleti, conceituei essa questão da economia da longevidade, que era ainda ausente assim no debate público aqui do Brasil. O que era isso? O que é isso, né? Pelo menos para os países ricos e para muitos países que estão fazendo isso. É você perceber que, com a mudança do perfil das famílias, famílias com mais idosos, famílias com menos crianças, você ia ter uma outra cesta de consumo, você ia demandar outros produtos e serviços, e com isso você tem uma oportunidade para o país desenvolver uma estratégia, sobretudo no nosso caso de reindustrialização, mas isso também no Reino Unido, na França, né? Escrevo muito com base nos documentos oficiais desses países, né? Na pesquisa documental que eu fiz. Então, você teria uma pujança, né, da economia por meio do envelhecimento. O envelhecimento não seria só a carga, só o fardo, só o gasto previdenciário, só o aumento de gasto de saúde. Mas, no que deu isso tudo? Né? A gente, assim, porque eu fiz o meu mestrado já tem quase 20 anos, né? Nessas 2 décadas, o que aconteceu? Não só aqui no caso do Brasil, nós não colocamos em prática uma estratégia de reindustrialização por meio do envelhecimento, né, estimulando essas indústrias que poderiam produzir esses produtos, né, e aliviar, portanto, o orçamento familiar das pessoas, tanto das famílias com idosos como das famílias de idosos. Como nós fomos para um outro caminho, que é o caminho da financiarização. Então, como eu e a Gita Debert caracterizamos isso? A gente pegou inicialmente 3 pilares. O cuidado em si, mas o cuidado especificamente das instituições de longa permanência para idosos, o plano de saúde e, sobretudo, principalmente, o crédito consignado, né? Mas poderíamos incluir aí também nessa financiarização da velhice a própria questão da previdência, né, da previdência privada, que eu já havia analisado antes e no meu livro também, que eu coloquei bastante essa parte. E hoje, né, a gente chega aí, estamos mais centrados nessa questão do crédito rotativo também, né, do cartão de crédito, né, que está, de certa forma, atrelado ao crédito consignado, ou mesmo a própria aposentadoria, mesmo sem crédito, né? Na questão da saúde, dos planos de saúde, eu acho que tem aí uma interpretação nossa que vamos dizer assim, um pouco diferente, né, do que
até então se percebe que esse plano de saúde seria o quê? A compra de um serviço, né? Plano de saúde caracterizado como um serviço. Mas nós caracterizamos como um endividamento, né? Porque você empurra as pessoas, né? Como eu disse nessa entrevista ao Guilherme lá do Outra Saúde, você empurra as pessoas para o que é chamado em economia, né, um conceito em economia, que são os gastos catastróficos. O que é isso? É quando você, para pagar um item da sua cesta de consumo, você precisa abrir mão de consumo em itens básicos, começando pela alimentação. E, em muitos casos, né, em uma grande parte de casos, é o que as pesquisas mostram, isso tem ocorrido com as pessoas idosas. Para você custear planos de saúde individuais e familiares, principalmente, com reajustes ao longo do tempo, de muito tempo, muitos anos seguidos, acima da inflação, né? Se você pegar de 2000 para cá, só 2 anos os planos individuais e coletivos não aumentaram acima da inflação. Então, você tem esse gasto pressionando o seu orçamento familiar e leva você a gastos catastróficos e leva você ao endividamento para custear outros itens que você precisa, né? E ele passa a ser, o plano de saúde, um gasto fundamental, né? Como a gente fala, não tem margem de troca, né? Porque ele passa a ser um gasto prioritário para muitas famílias de classe média e de classe mais baixa também. Bom, o outro pilar são os cuidados de longa duração. Por quê? Porque esse setor, aqui no Brasil ainda é incipiente isso, mas no mundo ele se organiza e se concretiza não mais como um setor de serviços, ou, em outras palavras, sendo bem mais transparente. O cuidado está em último lugar, né, nos outros países. Por quê? Porque grandes conglomerados transformaram todo esse setor, na verdade, num setor imobiliário, para que você tenha uma financiarização desse setor por meio de mecanismos de negociação imobiliária. Então, é assim, você constrói uma grande rede, que tem mais de 100, de 200 ILPIs, né, unidades. Você vende esses imóveis para um fundo, né, que em geral, tem uma triangulação, que em geral, ligado a empresa que vai ser a operadora do serviço dentro dessa ILPI, né? Vamos dizer, é terceirizado isso para essa operadora, para essa gestora, né? E cada unidade, como se fosse aqui no Brasil, cada unidade tem o seu CNPJ e ela fica devendo um aluguel, né? É feito um contrato de aluguel de longuíssimo prazo, 30, 40 anos, e esse aluguel já começa num valor muito alto. Então, a operação dessa unidade, ela tem que dar lucro suficiente para pagar aquele aluguel. Então, ela vira um negócio imobiliário, não é um negócio de cuidado. Então, isso a gente, né, tomou conhecimento do grande escândalo que ocorreu na França, né? Infelizmente, o livro do Victor Castanet, que denunciou tudo isso, ele não foi ainda traduzido para o português. Foi um grande escândalo na França, porque a grande operadora, que era o grupo Orpea, ele, a unidade dele mais luxuosa, que cobrava mensalidades mais caras,
foram encontrados lá idosos comendo McDonald's, idosos que não tinham troca de fralda, idosos que passavam a noite trancados, amarrava, né, os idosos que têm convulsão, que têm problemas desse tipo, as pessoas, o funcionário, né, amarrava a porta para que ele não saísse do quarto, enfim, todas as formas de maus tratos que vocês possam imaginar foram constatadas, comprovadas por inquéritos do Senado Federal, dos ministérios, né? Teve 2 inquéritos de ministérios, tudo isso na França. Por que que isso chamou nossa atenção? Porque a ORPA opera no Brasil, né? Não quero aqui dizer que cometeu essas mesmas Certo. barbaridades Ô, aqui Jorge, no Brasil. inclusive essas empresas parece que são de capital aberto, né? Estão na Bolsa de Valores. Inclusive, Exatamente. Então, porque depois, Sérgio, com esse mecanismo de você garantir uma receita, né, você abre o capital na bolsa, reduz o seu risco, né, o seu risco vai lá embaixo e continua enriquecendo, né, continua distribuindo dividendos, né, com base nos aluguéis, né? Evidentemente, a mensalidade desses locais vai lá para cima. São locais publicizados como espaços de luxo, né? Bom, depois de tudo isso, na França, o que aconteceu? A Orpea, não sei se você sabe, mudou de nome, não se chama mais Orpea, porque ficou com o nome muito desgastado. A Corian também, que é a segunda maior do mundo, também mudou de nome, porque também foram constatados, inclusive, morte comprovada na justiça de pessoas que estavam institucionalizadas por negligência. Bom, e o terceiro ponto é o crédito consignado, né? O terceiro ponto da financiarização da velhice, como eu e a Gita Debert caracterizamos. O crédito consignado, ele não preciso falar muito aqui, porque todo mundo já sabe uma grande parte do lado bom e do lado perverso do crédito consignado. E o consignado ele virou, né, uma bola de neve para os idosos, né? Vai negociando de uma instituição bancária para outra e todos esses problemas que já foram aí bastante noticiados. Mas tem um lado dessa questão do crédito consignado que também reforça essa financiarização da velhice, só para eu terminar, que a dependência que se estabeleceu das pessoas no seu orçamento familiar de viver com aquela dívida. E a outra coisa é que aí uma questão bem subjetiva que a gente coloca, que muitas pessoas idosas, que a Gita orientou 2 teses de doutorado sobre crédito consignado. E os orientandos dela constataram que a pessoa idosa ela se ressignifica dentro da família, no atendimento bancário, nas relações sociais, porque ela tem o olerite, o contra-cheque, ela pode ter a renda dela, né? Então, tem esse lado também que as pessoas manifestaram que elas se sentem muito bem de poderem fazer um crédito consignado para o filho, né? E, enfim, é essa que é a delimitação do conceito da financiarização da velhice. Nossa, ô Jorge, não posso deixar de registrar também a alegria de ter você aqui conosco, mas você trouxe um cenário bastante crítico, bastante importante e sério na realidade brasileira, especialmente, né? E aí eu vou puxar a questão da presença do Estado. Qual é o papel que o Estado tem nesse processo de financiarização?
pensando na questão da ILPI, que a gente está falando de cuidado de longa duração, sim, que a gente está falando de crédito consignado, que envolve renda, aposentadoria, pensão, não é? Você está falando de plano de saúde, que a gente tem uma política nacional do SUS, que é para atender a saúde, e no Brasil a saúde é um direito de todos, não é? Então, eu queria que você fizesse agora um comentário, fizesse sobre a presença do Estado nesse processo. Ele regula apenas, ou é um Estado permissivo que vai proporcionando essas situações? Eu estou me lembrando que, muito recente, o BPC, que é um benefício de prestação continuada, não é? A discussão se podia fazer empréstimo com BPC, que isso é absurdo, não é? Que é um dinheiro público que vai para os bancos para cobrar juros, mesmo que sejam pequenos. Então, eu queria que você fizesse esse cenário da presença do Estado nesses empobrecimento mesmo da população idosa em relação a isso que a financeirização. Então, Marília, a gente tinha um estado, né, um ensaio, pelo menos, né, do que foi na Europa o estado de bem-estar social. Então, no século passado, né, você tinha era aquela cenourinha no estado brasileiro, né? O objetivo é buscar esse modelo de estado aqui que a Europa principalmente teve, e ainda tem, né? Está em destruição, mas ela ainda tem uma grande rede, né? De proteção social, e nós não conseguimos chegar nem perto do que teve a Europa, nem perto, né? E nos anos 90, nós passamos aqui no Brasil, né, que foi a questão que vem com o Plano Real, já que está fazendo 30 anos, temos que lembrar disso, né? Quer dizer, que vem com o Plano Real no governo Itamar e depois no governo Fernando Henrique, um outro modelo de Estado que é esse Estado regulador, né? Então, esse Estado regulador, que não é mais o Estado ator, não é mais a era Vargas, que precisa ser enterrada, porque o Estado não pode ser mais ator. E então, vai ser um Estado de agências reguladoras, que ele vai só regulamentar e vai fiscalizar, né? Eu hoje, né, embora defenda a regulação, mas tenho nenhuma fé nesse modelo de Estado regulador, né? A gente pode falar isso daqui a pouco. As agências não conseguem garantir para o consumidor esses direitos, né? Os direitos básicos de atendimento. Então, você pega aí na aviação, né? Na aviação civil, em relação a planos de saúde, em relação a qualquer outra agência, né? Você consegue regulamentar, você consegue regulamentar mal, né? Você consegue pegar só um pouquinho das empresas, porque os setores reagem, né? Quando não, os setores dominam a agência reguladora, né? Colocando pessoas que não têm nenhum preparo naquele setor. Então, assim, esse Estado regulador, ele precisaria hoje ser totalmente repensado. Não à toa, a Folha está fazendo uma série de matérias sobre o Estado, né? Um dia de cada agência. A agência não tem condição. Por quê? Porque eles esqueceram, né, lá, a equipe do Plano Real, a equipe que forjou este novo modelo de Estado, que, com a complexidade do capitalismo, da tecnologia, das relações comerciais, fiscalizar e regulamentar pode ser ainda mais caro para o Tesouro, para a União, do que aquele Estado da era Vargas. Né? Então, hoje, a gente está vendo que esse Estado regulador ele é absolutamente limitado. E é isso que leva, né, que nos levou, eu e a Guita, a caracterizar esse novo Estado como um Estado fiador.
o Estado é fiador para a sua dívida. Então, eu não posso lhe dar saúde, eu não posso lhe dar educação, eu não posso lhe dar os medicamentos como deveria, né, pela lei, pelo SUS, mas eu lhe dou, eu sou o seu fiador para você se endividar, né? Então, isso acontece no FIES, isso acontece no crédito consignado, isso aconteceu agora com o Desenrola, no artigo 17, não, no coisa. E aí, em relação ao artigo 17, e aí você coloca o problema o Estado coloca o problema do endividamento é, como um problema de falta de educação financeira. Não é isso que eu ia falar do artigo 17. O artigo 17 da lei do Desenrola, ela diz lá, e vai ter educação financeira para todo mundo para ninguém se endividar mais. Como assim? As pessoas não estão se endividando por falta de educação financeira, evidentemente. As pessoas estão se endividando justamente porque o Estado encolheu, né? Você tem um desfinanciamento do SUS crônico, que atravessou todos os governos, né? E com, ora, melhores momentos, ora, piores momentos do SUS, mas o problema do SUS é de financiamento, não é de gestão, né? Você pode passar todos os pentes finos no SUS, que você não vai conseguir resolver o problema das filas do SUS e de um atendimento como deveria ser por meio de melhora na gestão. Isso é uma falácia. E você tem uma medicina, né, uma tecnologia cada vez mais avançada, cada vez oferecendo melhores tratamentos, vamos dizer assim, mais sofisticados, e que a população mais pobre não vai ter acesso, nem, né? E muitas vezes, quase sempre, eu diria, as pessoas também com plano de saúde não conseguem esse acesso. Porque hoje o médico que atende na rede privada, ele também é limitado para prescrever determinados tratamentos e determinados medicamentos, porque custam muito caro e o plano vai reagir. Então, o que o Estado precisa ter para reduzir esse endividamento da população idosa? Porque eu ainda não falei, né, esse dado. Você tem hoje quase 40%, né, 39, alguma coisa, 40% da população idosa brasileira e negativada. Não é que tenha dívida, negativada, ou seja, ela tem dívida atrasada por mais de 60 dias. Então, ela fica negativada. Isso é um dado da Serasa, que é a pesquisa, é a empresa que faz o que é considerada a pesquisa aí, de maior abrangência, e que, inclusive, é a pesquisa que dá base para as decisões do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Então, nós temos, né, por essa pesquisa, 40% da população idosa negativada, né? Então, vejam, só pensar o quanto dessa população idosa vai estar endividada, né? E vai estar inadimplente por menos de 60 dias. Então, isso vai, provavelmente, né, não se tem esse número, mas vai provavelmente aí a muito mais e uma parcela muito grande da população idosa. Então, o Estado tem que investir em saúde. Nós vamos ter aí grandes desafios com esse crescimento, né, do envelhecimento populacional, com esse ritmo que o país está envelhecendo, e, evidentemente, que reduzir os custos de saúde, porque, veja, quando a gente coloca para essas pessoas, se não tivessem o mínimo que elas têm do SUS, né, a situação seria muito pior, né?
Se você tiver, como a gente escreveu também na Folha de São Paulo na semana passada, essa que foi discutida, essa desvinculação do salário mínimo dos benefícios da Previdência. Ora, é evidente que você vai ter uma redução do poder de compra da camada mais pobre, que é a que ganha um salário mínimo, né? E esse é outro dado importante, que antes das reformas da Previdência, na década de 90, né, no primeiro boletim estatístico da Previdência Social, que saiu em 96, você tinha 25% dos benefícios da Previdência contributiva, ou seja, do regime geral da Previdência Social, 25% recebiam um salário mínimo, o piso previdenciário, tá? Determinado pela Constituição de 88. Hoje, esse percentual é de 67%. Então, o que nós estamos vivendo, né, que nós testemunhamos, passamos, e talvez sem perceber, é que o nosso sistema de previdência social, o regime geral de previdência social do INSS, da iniciativa privada, ele se transmutou, ele se metamorfoseou em um sistema de assistência social. Então, o endividamento da população idosa e a inadimplência mais de 60 dias desses 40% de idosos não é uma questão de educação financeira, não é uma questão outra qualquer, é uma questão de renda. A renda da população idosa caiu absurdamente nesse período que a gente tratou aqui. Ô Jorge, ainda falando, né, nessa questão do Estado, e lembrando um pouquinho quando você falou dos eixos que vocês discutiram em termos de financiarização, um desses eixos, como você bem citou, é a questão do cuidado. Recentemente, nós tivemos a Política Nacional de Cuidados. Ela foi elaborada, teve um grupo importante de trabalho que trabalhou essa questão da Política Nacional de Cuidados e que agora ela vai se transformar numa lei e está tramitando nas casas devidas no Congresso, né? Comenta um pouquinho com a gente sobre isso. O que você achou deste projeto de lei? Dessa Política Nacional de Cuidados, disso em relação à questão das pessoas idosas. Comenta um pouco isso, pensando nessa lógica da financiarização, por favor. Então, a Política Nacional do Cuidado, vamos chamar de PNC aqui para facilitar a gente, ela é um grande avanço, né? É um grande avanço ter existido esse grupo de trabalho, ter tido essa iniciativa do governo, o envolvimento, né? Eu cobrei muito assim, né, dos bastidores e de algumas pessoas que estavam muito envolvidas, a presença do Ministério da Fazenda, né? É a primeira vez que a gente tem o Ministério da Fazenda discutindo cuidado. Isso, para mim, já é um avanço em termos de política medonho, impressionante, porque ninguém colocaria, né, nunca o Ministério da Fazenda se envolveu com essa discussão. Muito bem, embora tenha sido num segundo momento, né? Assim, no primeiro momento ele não estava, não é? E aqui quero dizer, falei com muitas pessoas, né? Cobrei muito essa presença do Ministério da Fazenda nesse grupo de trabalho, e depois vieram outros ministérios que mandaram representantes para esse grupo de trabalho. Bom, isso eu acho que é um grande avanço. Agora, quando a gente lê a Política Nacional do Cuidado, ela ainda me parece muito ampla, muito frouxa, muito, né, uma grande... Eu me lembro daquela charge que o Milor Fernandes fez quando a Constituição foi promulgada, né, que tinha uma família pobre,
a mulher com um crochê assim assistindo uma televisão de antena, não sei o quê, e o marido com a Constituição do lado. E ela falava para ele: agora lê aquele pedaço da saúde para todos, que também é muito bonito, né? Quer dizer, aquilo parecia uma. E não quero aqui fazer uma crítica precipitada, mas conhecendo, né, assim, para quem não sabe, como jornalista, eu cobri o Congresso Nacional durante anos, conhecendo a política, conhecendo o funcionamento da Casa Legislativa, é, ainda não podemos comemorar nada além disso, além dessa grande iniciativa, né, formidável da PNC. O que nós vamos ter que ver é como vai sair de lá. Um ponto que eu E chamo a quando, atenção, né? Tem isso, e né? Como e quando, quando, e é. quando, exatamente. Mas um ponto que eu chamo a atenção é que todas as, entre aspas, muito entre aspas, né, obrigações que estão na Política Nacional do Cuidado, elas estão submetidas ao orçamento disponível, né? Vocês devem ter visto isso. Submetido ao orçamento disponível. Submetido ao orçamento disponível. Quer dizer, então nós vamos continuar reféns de políticas de austeridade fiscal mais ou menos intensas à mercê do governo da hora, né? Se for um governo com mais compromisso ou mais apegado, né, à ideologia da austeridade fiscal, ele vai seguir aquilo à risca, né? A outra coisa é que delega muito para os municípios, né? Então, você delegando para os municípios, você mantém uma grande desigualdade, porque São Paulo vira uma ilha e o restante do Brasil não vai ter muitas das políticas que estão ali. Então, assim, mas eu acho que assim, é muito importante nós estarmos discutindo uma política nacional do cuidado, porque o Brasil estava muito atrasado em relação aos próprios países da América Latina, que têm política nacional de cuidado. Não vou aqui avaliar, nem tenho condição de fazer isso, se são boas, se não são boas, se são só idealizações da nossa visão desde o Brasil, mas estão discutindo. São países também que estão mais envelhecidos do que a gente. Você teve na Constituição do Chile, que não foi aprovada, você tinha lá uma fantástica exposição em relação a uma política nacional do cuidado, que eles queriam, né, constitucionalizar isso. E um outro ponto que eu levanto da Política Nacional do Cuidado é, que isso eu acredito que em algum momento, na tramitação do projeto de lei, vai aparecer, e também não vi essa discussão, mas levanto aqui, o quanto que essa PNC seria aplicável, a despeito dela passar por transformações, demorar, como a gente está falando aqui, mas o quanto ela seria aplicável tendo como base, né, ou como hierarquia das leis, os artigos 229 e 230 da Constituição. Dito de outra forma, o quanto nós não teremos que ter uma emenda constitucional para termos uma aplicação da Política Nacional do Cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque os prefeitos vão poder dizer que eles estão cumprindo a Constituição, que está acima de todas as leis. Porque ali, na Constituição, ela é extremamente familista, não é? Isso que eu também já escrevi um artigo sobre isso com a Guita, né? Quer dizer, ela delega à família, quando ela coloca lá que é preferencialmente nos seus lares, né? Então, por que você teria uma política nacional do cuidado? E, por último, a outra questão que eu acho que pega, e nós vamos esperar, né, até o final do governo para ver,
é que o presidente Lula, quando era candidato, se reuniu com várias pessoas da área do envelhecimento, vocês estavam lá, e ele prometeu um serviço de cuidador domiciliar. Essa é a promessa de campanha. Então, eu acredito que todo mundo da área do envelhecimento não pode esquecer disso. A promessa de campanha é um serviço similar ao dos agentes comunitários de saúde. Eu não estava presente, mas assisti online aquele encontro. Quando né, então candidato Lula falou aquilo, eu juro para vocês que eu fiquei assim muito espantado com uma promessa de tamanha ousadia. E não acredito que ela vai ser cumprida, evidentemente, porque não, como eu disse para vocês, eu estou mais próximo de ser um idoso do que uma criança ingênua. Então, eu acho que nós temos que partir, né, nós, pesquisadores e os ativistas da área do envelhecimento, eles têm que partir disso, né? Olha, o senhor prometeu isso, né? Isso será contemplado com essa PNC? Não está lá esse Não. compromisso. Jorge, fantástico. Olha, nós ainda já estamos pensando, né, que estamos no final da nossa gravação, porque, infelizmente, não podemos ficar aqui o tempo todo que a gente gostaria. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta antes de terminar e ainda vou te dar uma palavra depois, antes, para você fazer um fechamento. Mas essa última pergunta, eu queria fazer antes um comentário. Porque você fala que o Estado é um mero fiador da compra de serviços atualmente, o que leva à financiarização. E a gente teve agora, recentemente, uma gravação aqui no canal, e a gente tratou do cancelamento unilateral do plano de saúde. Que, além de tudo, de repente, quando a pessoa fica mais velha, ele é desligada. E a Marina Magalhães, que é do IDEC, ela falou algo que corrobora o que você falou, que a ANS tem uma omissão regulatória, quer dizer, nem para regular ser fiadora ela serve, né? Então, é muito importante, eu quero ressaltar aqui o que você falou dos gastos catastróficos, é impressionante mesmo, e a questão dos planos de saúde está levando isso, e a gente sente isso na pele. Então, o que eu vou te fazer como pergunta final, né? Antes até não é a palavra final sua, mas uma pergunta última. O que mais que você gostaria de falar sobre a financiarização, né, da velhice, que você queria chamar a atenção de todos os idosos, todas as pessoas idosas e também a atenção dos planejadores, dos políticos e dos financiadores de políticas desse país? Bom, começar do seu comentário, né? Essa questão dos cancelamentos é exatamente isso que a Marina falou, né? A gente eu já fiz, né, uma matéria, inclusive na Globo, sobre isso, quando estavam aí vários casos, né, de pessoas com 90 anos ou mais tendo o plano cancelado. É realmente uma falha de regulação, né? Você tem, na questão dos valores, né, dos reajustes, você teria muito o que emprestar de transparência a essa metodologia da ANS, né? Porque muitas pessoas não sabem. Você tem os planos individuais e familiares, que o reajuste é determinado pela ANS. Só que no cálculo desse reajuste, pessoal, entra uma média do percentual de reajuste que foi estabelecido pelas empresas, pelos planos empresariais, não é? Pelas empresas e as operadoras.
Então, vejam, o reajuste regulamentado, ele está baseado no reajuste não regulamentado, né? Isso é discutível, né? Não estou aqui tentando colocar palavras finais, não pode ser. Não, eu acho que a sociedade merecia, né? Você já tem mais de 50 milhões de brasileiros, brasileiras com plano de saúde, né? Então, é um quarto da população. E é crescente, né? Cada vez mais tem mais pessoas com os planos, né? Claro que tem os planos populares, etc. Então, esse é um efeito. Segundo o que eu queria comentar e escrevi, não é? Escrevi um artigo na revista lá da pós-graduação da PUC, na revista Pesquisa e Debate, na pós-graduação de Economia Política, sobre a questão do Estado regulador e a ANS, mas não a questão dos reajustes somente, mas também naquele episódio, que vocês se lembram, do rol taxativo, né? Da definição do rol taxativo dos rol exemplificativo. E na questão dos gastos catastróficos, só aqui para dar um crédito, né? Nós nos baseamos em 2 trabalhos de pesquisadores da Fiocruz, né, que mostram essa relação dos gastos catastróficos com o plano de saúde. O que eu disse que nós contribuímos, eu e Guita tentamos contribuir, né, no caso, foi com essa interpretação de que o plano de saúde tenha se tornado uma dívida e não uma mera compra de serviços, né? Porque ele está dentro do processo de endividamento. E o que eu acredito que as pessoas precisariam estar atentas? Esse modelo que eu falei no início, né, da nossa economia do século XXI, esse modelo financeirizado, ele empurra você para a dívida. Ele vive de dívida. Ele é uma espécie de um morcego, né? Que suga, faz uma punção de riqueza das famílias por meio do endividamento. Então, você sempre vai ser empurrado para o endividamento. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas mais pobres, né, eu tenho, né, visto isso na pesquisa que estou fazendo agora do pós-doc, elas não têm outra possibilidade a não ser o endividamento para ela poder ter algum tipo de conforto, né? Conforto material, conforto mental, lazer, do que ter um empréstimo. Mas as pessoas têm que ficar atentas, porque elas vão ser sempre facilitadas, né? O cartão de crédito que o banco vai te entregar aparece aquele caminho colorido de Alice no País das Maravilhas, né? E não é isso, né? Ele vai te empurrar para uma situação muito difícil depois da pessoa sair com a redução da renda que ela tem. E eu acho que, em relação ao Estado, para finalizar, você precisaria criar mais mecanismos de defesa para esse tipo de consumidor, que nós sabemos que, juridicamente, a pessoa idosa é considerada um consumidor hipervulnerável. Então, nós precisaríamos. Eu acho que este ponto, né, assim, já que eu lembrei que me veio à cabeça aqui, eu acho que este ponto ele é fundamental para nós atuarmos. Porque, assim, quando você dá um empréstimo consignado, quando você dá um cartão de crédito vinculado com esse empréstimo consignado ou não, com limite ou não, enfim, você não considera que aquele consumidor é um consumidor hipervulnerável, que ele não tem condição de avaliar o seu risco de superendividamento, né? Nem mesmo na lei do superendividamento essa questão é respeitada. E ela está no Estatuto do Idoso. Então, o que nós teríamos que fazer é fazer respeitar o Estatuto do Idoso. E a maior parte das instituições financeiras não fazem isso. Jorge, incrível toda essa conversa, uma coisa importantíssima da gente divulgar ao máximo o que você nos trouxe aqui, com uma consistência fenomenal.
Eu queria mais uma vez te agradecer e nós realmente estamos para terminar a nossa conversa aqui, infelizmente, tá certo? E antes de eu fazer o fechamento meu, né, eu queria perguntar para a Ieda se ela quer fazer algum comentário e depois eu vou passar a palavra para você fazer o fechamento seu, dizer alguma coisa que ainda falta aí, que é muito importante ser dita aqui. Ieda, quer falar alguma coisa? Só que, não, acho que só queria agradecer muito, Jorge, por estar conosco aqui hoje, né, de volta aqui no canal, e com a riqueza de conteúdo que você trouxe. De um lado, bastante preocupante, eu acho que as pessoas vão ficar atentas e preocupadas com uma série de questões, mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos mesmo das pessoas para que elas pensem nisso com muita atenção, com muito cuidado e fiquem atentas e briguem pelos seus direitos. Então, eu queria só agradecer muito você, Jorge, por estar aqui conosco hoje. Realmente enriqueceu muito o canal. Muitíssimo obrigada, querido. Jorge. Obrigado. Não, eu que agradeço a vocês, né, porque, como eu falei no começo, é sempre importante a gente levar para as pessoas o que a gente está pesquisando, o que nós estamos estudando, né, para que isso possa ajudar na vida das pessoas. Espero ter aí, não quero desanimar ninguém, não quero né, passar uma visão eh, eh, tão Negativo ou pessimista da ruim, né? vida, da coisa Uhum. toda, mas é aquela velha história, né? O otimista é o mal informado, né? É Então eu verdade. prefiro que as pessoas tenham informação e saibam aí digerir as informações para se proteger melhor, nesse caso aí do endividamento especificamente. Na verdade, Jorge, você é realista, porque quando a gente conhece a realidade, a gente vai contra e luta para mudá-la. Isso é É isso muito aí. importante e, para isso, nós temos de ter as informações corretas e que você nos traz. Aliás, Jorge, terminando aqui a nossa gravação de hoje, como foi legal essa nossa conversa, quanta coisa eu aprendi aqui hoje. Quanta coisa Que bom. você vai possibilitar que a população idosa conheça melhor, né? Não só a Uhum, população idosa, mas quem trabalha com idoso, quem está aí frente às políticas, gerenciando serviços para idosos, e que também vão estar mostrando para a população que está envelhecendo, né? Esta realidade cruel que você nos traz da financeirização da velhice. Muitíssimo importante, e eu queria te agradecer. O canal agradece enormemente a sua disponibilidade. Eu te desejo, porque vai ser muito importante, que esta finalização do seu pós-doc com esses temas, inclusive vai nos mostrar a dívida, vai trazer mais luz para essa questão e mais possibilidade de a gente pensar em soluções para que todos tenham uma velhice digna, sem ficar aí catastroficamente deteriorado, sem poder viver, porque não tem mais dinheiro, porque está tudo nas mãos do fiador. Então, é. Jorge, muito obrigado. E a todos os que nos ouvem, nos assistem, vão lá, deem um like, que eu gostei, porque realmente tem de gostar muito dessa entrevista de hoje, é fantástica. E, inclusive, é muito importante para nós do canal, porque significa que o YouTube, ao ver que tem bastante gente que gostou da nossa conversa, quando alguém falar, eu queria saber que canal que é legal de gerontologia, ele vai colocar o que rola na Geronto lá na frente. E também divulguem ao máximo essa conversa importante. E, além disto, deixem ativado, né, o sininho para que sejam avisados de novas gravações do canal. E, se caso ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal O que Rola na Geronto. Jorge Félix, jornalista e também comentarista da televisão. Nós queremos te agradecer, ficamos imensamente agradecidos pela sua disponibilidade hoje de discutir conosco esse assunto
da financeirização da velhice. Muito obrigado. Até Tchau, mais. boa noite para todo mundo.